Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, no primeiro do que devem ser 2 vídeos nesta quarta-feira, uma quarta-feira alegre, uma quarta-feira fria e chuvosa aqui em Santos, mas não menos alegre, nem por isso, porque afinal de contas o Santos bateu o Atlético Paranaense ontem, terça-feira, por 2-0. E, em um raro momento, na verdade foi minha estreia, eu tive a oportunidade de ir à coletiva pós-jogo. Claro, vocês já me viram em coletivas aqui, mas pós-jogo eu não tinha ainda ido. E fui ontem. Felizmente foi uma coletiva em que o Santos liberou 3 jogadores, mais o técnico, para falarem. Então tive a oportunidade de perguntar ao Bauerman, não pude perguntar ao Camacho, mas ele estava lá. E perguntei ao Ângelo e ao Orlando Ribeiro. E é sobre essas 2 entrevistas que eu falarei agora. Eu colocarei neste vídeo trechos da resposta do Ângelo a mim e depois do Orlando a mim, porque elas tiveram o mesmo assunto. Eu perguntei para o Ângelo sobre como ele se sentia e sobre o que ele tinha conversado com o Orlando Ribeiro para fazer uma partida de titular mais solto e vamos tentar, de cultura tática ou culturamente tática, não sei qual seria o termo que o Lisca usaria nesse jogo, mas ele foi lá, marcou, ocupou espaço na linha de 4-4-2 tática defensiva que eu comentei no pós-jogo e teve liberdade para avançar. A resposta dele foi muito interessante e a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Depois o Orlando, eu perguntei, eu falei com o Ângelo sobre isso, eu queria saber a sua versão. E as histórias bateram, eles realmente conversaram sobre isso e ambos utilizaram os mesmos termos para confirmar que conversaram e falaram sobre. Para mim a parte mais interessante do Ângelo, ele falando que o Orlando comentou, olha, quem tem que te marcar é o cara que vai estar do seu lado oposto, o lateral. Quando ele perceber isso, você vai para cima e já passou, ele não vai recuperar. E o Orlando falando, é um menino jovem, e eu comentei isso, do lateral e tal. A história bateu. Isso foi muito interessante, eu vou trazer para vocês agora os 2 trechos, depois eu comento mais um pouquinho. Ângelo, boa noite. O Lisca chegou a falar sobre cultura tática, usou termos diferentes para falar da sua questão defensiva. Hoje você cobriu o espaço ali na marcação em 4-4-2 pela lateral. O Orlando te indicou alguma forma diferente de marcar? Conversou contigo sobre isso? Você está falando de amadurecer. Eu acho que você funcionou nesse quesito de marcação. Queria saber se você conversou com o técnico atual sobre. Com certeza, todo técnico que chega aqui, ele conversa muito comigo sobre a questão tática, né? E o Orlando falou que era o simples, eu tinha que fazer o simples. Simplesmente ajudar os laterais a quando tivesse ultrapassagem do lateral que eu estivesse marcando. Mas é claro, o Orlando foi muito simples comigo. Quem tem que te marcar é ele, não é você que tem que marcar. Então a primeira que você marcar ele e você for nas costas, ele não vai subir mais. O Orlando foi simples e eficaz. Então, independente do que o Lisca falou ou não, eu venho trabalhando muito, principalmente a parte tática e finalização, que é o que eu mais faço nos treinos, pós-treinos, é o que eu mais treino, porque é algo que falta para mim. Então, o Orlando foi muito feliz quando ele conversou comigo desde quando ele subiu. Agradeço a ele por isso. E agora é focar, porque tem um jogo importante contra o Inter. E se Deus quiser, vamos sair com 3 pontos para sair o mais rápido dessa situação. Orlando, boa noite. Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos. Boa noite, Felipe. Eu falei com o Ângelo, fiz uma questão ao Ângelo aqui na coletiva anteriormente sobre o que você teria conversado com ele em quesito de tática, em quesito de marcação. Ele falou algumas coisas bastante interessantes. Eu queria ouvir a sua versão. Se você chamou o Ângelo para conversar, porque hoje ele jogou 90 minutos, algo que não tinha feito. Ele vinha de um técnico que não colocava ele por muito tempo em campo. Eu queria saber o que você conversou com ele, a sua versão dessa conversa. Sempre em questão, como ele é muito novo, e a gente sabe que os meninos, os atacantes, geralmente muito novos, eles têm um pouquinho de dificuldades para ajudar na marcação. Então foi tentando posicionar ele para que ele, na realidade, não virasse um lateral e o lateral adversário virasse um atacante. Ele entendeu bem, foi bem orientado dentro de campo pelos os atletas mais experientes e eu tenho certeza que ele vai melhorar ainda mais, porque ele tem potencial para isso. E ele tem ele quer melhorar, então ele ouve a gente. Mas o que eu coloquei para ele foi isso, que ele poderia sim jogar no ataque, mas ele quando precisasse uma transição defensiva, quando precisasse de um momento defensivo, que ele ajudasse ali, principalmente o Felipe, né, e que depois ele fizesse o que ele sabe fazer, que aí é a parte ofensiva, a gente deixa com ele que ele sabe bem o que está fazendo. Por fim, acho que é perfeito, né? Acho que a cultura tática, eu não consigo não dar risada quando eu falo isso, tive de me segurar na coletiva, que o Ângelo precisa é essa. É alguém que ensine que ele vai jogar sim, que ele tem que ir para cima sim, e que em determinados momentos ele vai ocupar o espaço.
ele não precisa ser um ponta marcador, um ponta zagueiro, como o Lisca e, enfim, outros técnicos anteriores tentaram fazer com o Braga e com o Barbosa. Não estou criticando o Braga e o Barbosa. Eles, tal como o Ângelo, têm que jogar mais soltos, sim. Em determinadas ocasiões, claro, o Braga ocupa aquele espaço de lateral, beleza, tranquilo, mas o Ângelo não é essa. A gente precisa do Ângelo em campo para partir para cima. Eu não vou falar aqui que o Ângelo cutucou o Lisca nem nada, mas você percebe que até o semblante dele ao responder para mim dá uma alterada quando vai falar na parte do técnico anterior e se anima quando vai falar do técnico atual. Já sobre Orlando, eu tenho defendido essa tese, principalmente no resenha, que o assunto é mais diário, sobre como, por mim, tudo bem o Orlando ficar para 2023, não, ficar até o fim do ano, enquanto o Santos negocia um técnico para 2023. Ele tem feito um trabalho inteligente, isso eu tenho certeza que eu comentei no resenha. O Lisca, eu pedia 10 jogos para a gente conseguir analisar qualquer evolução. Ele mesmo desistiu antes disso. Para não falar, fugiu. Já falando. Já Orlando, em 2 jogos, você viu variações táticas, você viu evolução de jogadores como o Camacho, como o próprio Ângelo, você viu escalações inteligentes dentro das peças limitadas que o Santos tem. Então, tenho gostado muito do trabalho do Orlando. Não estou falando, tem que efetivar para sempre, é a maior revelação da história dos técnicos. Tomara que seja, tomara que seja. Ainda é muito cedo, é só isso, temos que esperar. Mas em 2 jogos, ele já fez mais sim que o Lisca. E olha, se der mais uns 3, 4 nesse ritmo, a gente pode ir voltando para Bustos e tal, para ver se ele não fez mais. Torçamos para que sim. Até bato na madeira para tentar tirar a zica. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das minhas perguntas para Ângelo, para o Orlando. E se você não for na Santos TV, também tem uma pergunta para o Bauer, em que ele comenta dos laterais, do Felipe, do Natan e dos volantes, Camacho e Zanocelo. Aliás, falando em Natan, alguém fez uma pergunta na coletiva, eu não lembro quem foi agora, mas a resposta do Orlando sobre como o Madison tecnicamente não estava bem e por isso ele tirou, foi muito importante. Não sei se é aquela resposta mais combinada, se o Santos está negociando a saída do Madison cedo, não sei, não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas o Orlando não fugir e falar, tecnicamente não deu para o Madison, eu precisava colocar o Natan e até o Auro está crescendo e mereceu esse espaço no banco, foi uma resposta corajosa, consciente e acertada, na minha opinião. Então gostei muito da coletiva de ontem. Que bom, quando temos vitórias, o clima é esse e é isso que a gente quer. Aqui no canal também. Desde ontem vocês estão deixando os comentários maravilhosos, animados, felizes. É tudo que a gente quer, gente. A gente quer felicidade. Beijo, tchau.